Olá, gente boa. Me dá um minutinho da sua atenção mais uma vez. Fazer uma pergunta a você. Você se ira? Todos nós se irritamos e se iramos, não é verdade? Mas aquele que se ira, ele comete o pecado? Então, se aquele que se ira comete o pecado, então Jesus Cristo pecou. Porque quando Jesus ele foi ao templo, está escrito no livro de Mateus 21:12, quando ele chegou lá, que encontrou os cambistas fazendo coisas ilícitas que não era agradável a Deus, Jesus Cristo expulsou aqueles cambistas do templo. Então, se ele expulsou, ele se irou, ele ficou com raiva. Então, quando você expulsa alguém da sua casa, exemplo, a pessoa diz que você se irou e você mesmo até se examina. Me irei, saí da bênção. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas dizem que o crente ele não pode se irar. O crente ele tem que ser pacificador. O cristão, o evangélico, ele tem que ser uma pessoa mansa, né? Então, as pessoas, ela lança a palavra contra alguém, às vezes, para saber o pavio do outro, a nossa língua, para saber o pavio do outro, para experimentar o outro. Joga-se uma palavra, e às vezes nós sabemos que tem palavra que ela dói mais do que uma chibatada. Então, a ira, nós se iramos, a ira ela é tão forte que nós guardamos e chega num ponto de ficar até o ditado que muitos dizem, estou mal de fulano, né? Estou mal, porque ela se irou, aí eu tenho um ódio. Então a ira, ela pôs-se um alimento desagradável ao corpo da pessoa, no coração da pessoa, que chegou a um ponto de um ódio, até de querer matar o próximo. Eu quero falar no livro de Efésios, no capítulo 4:26, que fala sobre a ira, que diz assim, olha, irai-vos, não pequei, no capítulo 4, versículo 26. Irai-vos, não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Olha, presta atenção, olha. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Antes do sol se pôr, tira essa ira que está no seu coração. Antes do sol se pôr, não alimente essa ira. Onde está o pecado? É quando você alimenta. Quando você alimenta a ira, aí você vai dar lugar ao diabo. No versículo 27, como se diz, não dê lugar ao diabo. Então todo ser humano ele se ira. E nós sabemos que tem pessoas que vêm para aborrecer o outro, para saber o pavio do outro. E sabemos que toda ação tem uma reação. Mas a Bíblia diz que aquele que aborrece o outro, esse não é de Deus, né? Então a Bíblia diz uma coisa, irai-vos, mas não pequeis. Por quê? A ira, ela só entra o pecado quando eu alimento e causa-se em mim um ódio, e eu vou ficar fora de si e o demônio vai se apoderar do meu corpo. Então, a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E nós temos que ter um espírito pacífico, manso, mas que esse Espírito de Deus, ele não aborrece ninguém e também não ira ninguém. Mas se ira, se vir alguma coisa contra você, antes do sol se pôr, tira, entrega ao Senhor o seu caminho a Ele e Ele mais o fará. Esse é o meu recado, para que você não alimente a ira que veio contra você nesse dia ou dias que passou. Você procure tirar, que isso é um grande erro do ser humano. Então tem gente com genealogia experimentando pavio